Bem, então boa noite. A aula passada, ela já está postada lá no Moodle, e a aula anterior vai ser postada hoje ainda. A gente tem 72 aulas para postar a aula, tá? Então, todas essas aulas aí até amanhã vão estar postadas para vocês, as aulas que nós demos, tá bom? Bem, a nossa aula de mecânica dos solos hoje, nós vamos falar sobre permeabilidade dos solos, tá? Permeabilidade tem a ver com água, né? Então, só se fala em permeabilidade dos solos porque a gente tem esse elemento que faz parte do solo. Ele não faz parte do mineral, mas faz parte do solo. Lembrando que o solo é composto por quatro unidades, né? Quatro substâncias. Ele é composto por mineral, que é o produto da fragmentação da rocha, né? A gente lembra lá que os processos de intemperismo eles fragmentam a rocha, tem temperismo físico, temperismo químico, e esses processos eles fragmentam a rocha e fazem a rocha ficar, se decompor. E a rocha se decompõe em grãos pequenos, alguns tipos de rocha se decompõem em grãos maiores, outras em grãos menores, e aí você tem o solo. Então, você tem o mineral, né? Uma parte do solo que é a parte mineral do solo. Isso, numa determinada parcela de solo, tem também a água, o ar e a matéria. Bom, a água, ela fica ali entre os espaços que o solo oferece, que os grãos oferecem. Esses espaços são os espaços intersticiais. São os interstícios, chama interstício. Interstícios são os espaços entre os grãos. Então, esses espaços entre os grãos podem ser ocupados por variados percentuais de água, em peso, tá? Variados percentuais de água. Então, desde o solo saturado, o que é um solo saturado? É um solo no qual os interstícios estão completamente preenchidos por água, aí a gente fala que é um solo saturado, até o solo seco, que é um solo no qual os interstícios não tem nenhum tipo de água, não tem nada de, tá? Solo seco no Brasil é muito raro. Mesmo uma das regiões mais secas, assim, quando você pensa que o solo seco está fragmentado, poeirento, aquele solo ainda assim tem um pouquinho de água. Porque tem um tipo de água, ela fica adsorvida nos grãos. O que é adsorvida? Adsorvida com D, de dado, tá? Absorvida. Por cima aqui, ó. Certo? Então, essa água adsorvida, ela não entra na mistura do solo. Ela não é uma água que ela é de difícil evaporação, porque ela está presa no grão de forma eletromagnética. É uma junção, né? União ali, eletromagnética. Por isso que essa água ela é mais difícil de sair, ela é mais difícil de evaporar. Então, solo muito, muito, muito seco, mesmo estando muito, muito seco, sempre tem um pouquinho de água, tá? E tem o solo saturado, que é quando os espaços entre os grãos estão completamente cheios de água. Então, em solo completamente seco, o solo saturado, você tem diversos níveis de saturação dos interstícios, diversas quantidades de água que estão aí entre os interstícios de um determinado solo, tá? Bom, só mais uma coisinha sobre o solo saturado. Solo saturado, assim, aquele solo quando você está cavando e começa a fazer lama, né? Faz um poço, o poço começa a encher de água. De um determinado ponto do solo para baixo, todos os interstícios estão cheios de água. Então, se você fizer um buraco no solo, aquela água vai drenar para o buraco. Esse é o princípio das cisternas, dos poços artesianos, né? É uma cisterna, um buraco numa região de solo onde está saturado de água. O poço artesiano é um buraco, embora com um diâmetro menor, né? Um buraco de diâmetro menor. Também numa região do solo onde está ali saturado por água, né? O poço artesiano, o diâmetro dele é menor, mas ele é bem mais profundo, tá? É um poço bem mais profundo, ok? Então, começa... uma outra coisa também é importante, para a gente falar na nossa introdução, é o seguinte, essa água se desloca dentro do solo, né? O leigo acha que existem rios subterrâneos, e realmente existem rios subterrâneos,
Mas na maior parte das vezes a água não se desloca em espaços vazios, em grandes espaços vazios no subsolo. A água se desloca entre mesmo entre os interstícios do grão. Ela se desloca ali. Tanto de forma vertical, de cima para baixo, quanto de forma horizontal, provocado por algum fenômeno físico, no físico, no caso é físico. A água pode se deslocar na horizontal também, e na vertical, o movimento normal da água cai no solo. Então, essa água, ela se desloca. Ela se desloca com maior ou menor facilidade, quanto mais o solo for permeável, maior ou menor facilidade, né? Proporcionalmente a maior ou menor permeabilidade do solo. Então, essa é uma definição de permeabilidade. A facilidade que o solo apresenta de deixar passar a água, dela se movimentar entre os interstícios dos grãos. Depende do tipo de solo. Tem solo que a água se movimenta melhor nos interstícios dos grãos. Tem solo que a água não se movimenta bem entre os interstícios dos grãos. Né? São solos mais impermeáveis, tá bom? Então, boa noite, o Davi está dando boa noite. Então, isso varia de solo para solo. E tem os rios subterrâneos, chamados de aquíferos, tá? Bom, então vamos começar aqui. É isso que eu estava falando para vocês. A água se movimenta no interior do solo, isso chama percolação, tá? Então, quando a gente fala se a água está percolando é se movimentando no interior do solo, tanto na vertical quanto na horizontal. Então, a água, a gente faz algumas considerações sobre a água, trata ela como fluido. E as considerações que são feitas aqui, muitas vezes a gente faz essas considerações em outras ocasiões. Uma consideração que é feita é a seguinte: a água é incompressível. Né? É muito comum essa consideração na mecânica dos fluidos, né? Tanto para água quanto para gases. Não consegue diminuir o volume de um gás a partir de um determinado ponto. Né? Não consegue comprimir a água. Não é fazer a compressão da água, diminuir o volume dela. Então, isso é uma consideração teórica. Então, a gente faz essa consideração quando está tratando da percolação de água no solo. Uma outra consideração que é feita é o seguinte: a água não oferece resistência ao cisalhamento. O que é o cisalhamento em um solo? O deslizamento entre os grãos. Então, o deslizamento entre os grãos, ele se chama cisalhamento. Como no concreto também. Quando você fala em cisalhamento do concreto, é o deslizamento dos grãos também. Tá? E também no aço. Cisalhou a barra de aço. É um deslizamento entre os grãos. Só que no caso do solo, os grãos, eles não estão em coesão, né? Eles não estão em estado coesivo. São separados. Mas mesmo assim podem oferecer fenômenos de cisalhamento parecidos com os metais, das madeiras, dos concretos. A água não oferece resistência ao cisalhamento do solo. Tem solo que rompe por cisalhamento. Interessante, né? Rompe aqueles maciços grandes solo, grandes aludes, rampas, barragens, por cisalhamento. Os grãos deslizam com relação ao outro. A água não oferece resistência ao cisalhamento. Uma outra coisa que a água faz dentro do solo, quando ela está percolando, quando ela está caminhando dentro do solo, é estabelecer pressões. A água estabelece uma pressão no solo, uma tensão no solo, e uma tensão grande. Tá? Quando essa água está, por algum motivo, acumulada, por algum motivo ela sofre uma tensão externa, por exemplo, quando acontece na época da chuva, o que acontece? Ela pode pressionar o solo e pode romper o solo. Entendeu? Então, o que a gente chama de colapsar o maciço, colapsar o solo. Muitas vezes o colapso dos maciços, dos morros, das barragens, né, dos aterros, ele acontece do muro de arrimo. O muro de arrimo eu vou falar daqui a pouco. Mas muitas vezes o colapso acontece por causa da água que estabelece grandes pressões. Essa semana a gente foi ver um muro que caiu, que poçou água no pé dela. Ela fala: poxa, mas poçou um pouquinho de água. Aparentemente, né? Não era uma piscina de água, mas uma quantidade de água já foi suficiente para derrubar o muro inteiro. Caiu 50 metros de muro. Porque não é só a água da superfície.
Aquela água que está na superfície, quando ela está empoçada, quando ela está acumulada, ela percola o solo, aumenta o peso do solo. E ela faz pressão sobre as estruturas que estão em contato com o solo, como o muros de arrimo, né? O de arrimo é uma estrutura que está em contato com o solo. Então, a água faz pressão sobre os muros de arrimo e pode derrubar os muros de arrimo. É muito comum nessa época cair muro de arrimo por causa da chuva, tá? Então, o que vocês têm que lembrar aqui? Existe um movimento, certo? Esse movimento se chama percolação no sentido vertical ou no sentido horizontal. É incompressível, não oferece resistência a cisalhamento, e a água pode exercer pressão em solo acumulado, em maciços, em morros, em barragens de terra, e pode levar esse maciço a colapsar, a romper, a quebrar, a deslizar, tá? Essa imagem que vocês estão vendo, ó, essa imagem vocês estão vendo um morro que desabou aqui. O solo colapsou, o solo desceu. Sob determinadas condições, e dependendo do solo, ele se comporta como se fosse um líquido. Ele escoa. Quando o solo tem muita água nele, ele pode escoar como se fosse um líquido. Embora mais sólidos percentualmente do que líquidos, o solo pode escoar. Se vocês olharem o rompimento da barragem lá de Minas Gerais, do Madinho lá, vocês vão ver que teve um determinado momento que a barragem era de solo, né? Não é propriamente solo, era de resíduo de mineração. E a barragem caiu porque ela ficou muito saturada, muita água na barragem, muita água saturando, entrando nos interstícios do material. Então, em determinado momento, a barragem se comportou como um fluido. Eu falei líquido, mas é fluido. Ela se comporta como fluido. Ela flui, né? Ela flui. Então, em determinado momento lá, aquela barragem do Marina se comportou como um fluido. E aí derrubou e toda aquela lama que tinha atrás, né? Que a barragem continha, a lama veio junto e causou aquela tragédia horrível lá. Tá? Bom, por que a gente precisa saber de permeabilidade do solo? Justamente porque os solos, a água ela faz o solo, né? Como eu já falei para vocês, ela faz parte do solo, ela está no solo, quase todos os tipos de solo, você tem um pouquinho de água ali, e ela altera as características do solo. Então, o percentual de água altera as características do solo. Que percentual que altera as características do solo? Vários percentuais. Isso aí não existe um valor fixo para isso, porque depende do solo. Mas às vezes, de solo para solo, você precisa de um percentual mais alto de água para fazer, por exemplo, o solo escoar. Certo? Você precisa de um percentual mais alto ou mais baixo de água para tornar aquele solo compressível. Solo compressível é importante por causa da compactação, não é? Então, conhecer e entender a permeabilidade do solo é importante porque a água está presente em tudo. Né? Então, por exemplo, em obras de drenagem, como essa que vocês estão vendo em fotos, é uma obra de drenagem. É uma obra de drenagem pluvial. Os tubos grandes de concreto, tubos de grande diâmetro de concreto. São tubos de água de chuva. Tubo de esgoto não é assim, tem uma característica diferente. Então, isso é tubo de água de chuva. E esses tubos, eles são enterrados, né? São colocados enterrados. O solo que vocês estão vendo fora aí, da valeta, ele vai voltar para dentro da valeta e ele vai ter que ser compactado. Então, o índice de água de um solo altera a compactação. A quantidade de água que tem no solo altera a compactação. Nós vamos ver na aula sobre compactação que a água, até um determinado ponto, ela ajuda na compactação do solo, até um determinado percentual. Acima de um determinado percentual, a água ela prejudica a compactação do solo. Ela faz o solo ele perca compacidade, ele perca a aproximação das partículas. Né? Então, obras de drenagem, rebaixamento de nível de água, outra coisa importante. Na engenharia, a gente trabalha muito com escavação, né, com remoção de solos, como eu vim falando para você nas outras aulas. Né? Então, na engenharia, nós fazemos fundação, que é um buraco. Fundação o que é? Um buraco no solo.
Não, radier não é um buraco, não, mas o radier a gente tem que trabalhar o solo para receber o radier. Aqui, para quem não sabe, a laje, que ela é fundida em cima do solo, certo? Então, a fundação é um buraco ali, certo? Então, muitas vezes, quando você tem um nível de água, o que a gente chama de lençol freático? É o ponto, a profundidade a partir do qual o solo está saturado de água nos interstícios dele, nos espaços. Então, todo buraco que é feito naquela região, o que vai acontecer? Vai encher de água. Então, o domínio dessa ciência aí, de entender o lençol freático, saber como é que ele se comporta, saber como é que você altera o nível do lençol freático é importante. É importante porque, às vezes, a gente tem que fazer isso na obra. Né? Baixar o nível do lençol para fazer uma fundação acima dele, ou para fazer uma drenagem, igual vocês estão vendo aí. Imagina um lençol freático muito aflorado, muito em cima. Essa valeta que vocês estão vendo na foto, ela encheria de água, né? Não daria para trabalhar. Tá? Recalcação. É quando a fundação baixa, a fundação ela bate. O leigo fala abate. É o nome técnico de recalque. Tá? Então, para determinar o coeficiente de permeabilidade, quem fez foi esse cara aí, ó. Né? A lei de Darcy. Então, ele montou um experimento, depois eu vou mostrar para vocês, em que ele comparava, o parâmetro dele era a velocidade e gradiente hidráulico. Então, ele montou uma fórmulazinha, medindo a velocidade de deslocamento da água em determinado solo, e o gradiente hidráulico é a altura da coluna d'água com relação ao ponto de saída. Então, ele pegou esses parâmetros aí, criou uma equação e criou uma lei chamada Lei de Darcy. Essa lei quantifica se o solo é mais permeável ou menos permeável. Então, como saber se o solo é mais ou menos permeável? Utilizando a lei de Darcy. Hoje ela tem modificações, né? Mas essa lei, a lei, vamos dizer assim, a lei primordial, é a primeira, né? Para que todas as outras equações que são usadas hoje, com essa lei de Darcy. Bom, uma outra coisa que a gente tem que saber é que o interior da Terra funciona como um reservatório, tá? Para acumulação e circulação de águas que nele se filtram. Então, existem também os aquíferos, que são aquíferos. São águas que vivem, ó. São águas que estão situadas em cavidades grandes. Às vezes você tem uma região com rocha muito porosa, né? Existe essa rocha porosa e tem muita água dentro das cavidades da rocha porosa. Então, quando você quebra a rocha, a água libera a água. E existem lagos subterrâneos, grandes cavidades também subterrâneas, como vocês estão vendo essa da foto aí, né? São cenotes. Essa foto é a foto do cenote. Para quem não sabe o que é cenote é uma caverna subterrânea cheias de água que existem no México, na Península de Yucatán. Então, esses cenotes, é bonito, né? Eles se comunicam com o Oceano Atlântico. Então, tem uns programas, umas fotos, dos caras mergulhando e água salgada no encontro com a água doce, elas não se misturam. É um efeito interessante do cenote. Tá? Então, existe muita água dentro da Terra, dentro desses reservatórios subterrâneos, dentro das rochas, e essa água ela se movimenta também. Existem rios subterrâneos, né? Rios que às vezes eles afloram, às vezes eles não afloram. Né? Ali no Jalapão mesmo, no Tocantins, é o menor rio do mundo. Ele tem, acho que é 157 metros. Ele aflora, Rio Azul, parece. Vou ver para vocês. Ele aflora um pouquinho na superfície, bem pouquinho, depois ele afunda de novo. Então, é um rio que flui subterrâneo, né, em leitos de rocha. Tá? Então, as rochas que formam o subsolo contêm vazios, numerosos vazios, contêm muitos vazios. Esses vazios são poros, fraturas, cavernas. Também são denominados de interstícios, né, espaços, dando origem aos aquíferos. Aquíferos são as acumulações. Né, então, os aquíferos
diz respeito à água que está acumulada no interior da terra, especialmente no interior das rochas. Não é? Então, esses aquíferos, eles podem atingir até a dimensão de cavernas interligadas. E aí que vem o fenômeno dos rios subterrâneos. Essa água flui no subterrâneo. Flui mesmo, tem correnteza, inclusive, embaixo da terra, e aí se movimentando de um lugar, de uma região para outra do aquífero, né? Tá. Bom, esse slide aqui, ele vai mostrar para vocês como que é o ciclo hidrológico. Não sei se vocês fizeram hidrologia, se já fizeram hidrologia. Essa figura que vocês estão vendo é uma figura clássica da hidrologia. Ela serve para explicar como que são formados os aquíferos. Como que é formada, não apenas como que é formada, assim, também como que essa água se movimenta. Isso é um ciclo, né? Como a água chega no interior do solo, como que a água sai do interior do solo, onde que essa água vai, tá? Então, vamos entender como é que funciona esse ciclo aí, esse ciclo hidrológico, tá? Primeiro, vamos partir aqui da precipitação, chuva ou neve, né? Então, aqui no Brasil, tem neve, salvo em situações muito raras, aí, lugares muito poucos lugares. Mas aí você tem as nuvens de chuva que a água precipita. Pá, ela cai. Cai do céu, né? Chuva. Aí, parte dessa água escoa, é um escoamento superficial, tá? Que a gente viu e vocês mandaram para mim, né, o material que eu pedi sobre erosão. Vocês viram lá, vocês leram o material de erosão, vocês viram lá que quanto menos cobertura vegetal que tem aqui, quanto mais impermeabilizado o solo, quanto menos cobertura vegetal, mais rápido é esse escoamento superficial. Mais água escoa superficialmente. Né? Porque se você não tem planta, você não tem barreiras para essa água escoar. Então vai descer rachando mesmo, escoar rápido, né? Então, aqui você tem escoamento superficial, parte da água escoa, olha aqui, ó, escoa, para o fundo do vale, fundo do vale. Fundo do vale você tem um rio ou você tem um lago, tá? Rio ou lago. Tá aqui, ó. Parte da água que precipita, ela percola verticalmente, ela desce, ó. Aí você tem uma zona chamada zona de umidade do solo, que é uma zona que está molhada pela água, não começou a percolar ainda, é uma água que fica acumulada nas primeiras camadas, por quê? Porque a velocidade de precipitação é maior que a velocidade de percolação, né? Sempre é. Então, quando você tem uma velocidade, enquanto, né, você tem precipitação, você tem uma velocidade de precipitação de percolação, você vai ter um pouco de água acumulada, molhando aquelas camadas superficiais ali, tá? Aquilo não é o lençol, aquilo é só essa zona chamada zona de umidade do solo, molhado. Bom, aí a água vai percolando, certinho isso aqui. A água vai percolando aqui, ó. Ela vai descendo, tá? Vai descendo, toda essa região aqui é uma região semi-saturada. Semi-saturada. Ela tem um pouco de água, né? Mas não na totalidade dos interstícios. Não na totalidade dos espaços que existem. Não. É uma zona semi-saturada. Você pegar e cavar no seu quintal aí, você vai ver que mesmo agora chovendo, né? Você vai ver que tem uma região que você cava, o solo está meio seco, meio úmido, assim, mas ele não causa poça, né? Você não poça água. Você não tem acumulação de água. Essa região aqui, onde a água está, não causa ali a chamada saturação. Mas essa água ela continua percolando por gravidade. Até uma região onde todos os interstícios estão saturados, que é a chamada região de aquífero. Aquífero, né? No caso aqui é um aquífero livre,
Hoje ainda eu vou explicar para vocês a diferença entre aquífero livre e aquífero confinado. Existe uma diferença. Em geral, nós temos aquíferos livres, é mais comum. E aí a água continua descendo aqui, continua descendo, descendo, até uma base impermeável. O que tem em todo o sol? Rocha. Rocha. Então, na pior das hipóteses, ele vai chegar na base rochosa, que pode estar muito abaixo. A base rochosa pode estar bem profunda, né? Ou em camadas de solos não rochosos, porém impermeáveis, por exemplo, argilas. Existem argilas que são impermeáveis, a água não passa. Então, essa água que caiu aqui, ó, que percolou, ela vai chegar até na região de saturação, tá? Que é onde o solo está apoiado sobre uma base da qual daqui a água não passa. Então, quanto mais água você tem, mais alta a superfície do lençol. Olha aqui, ó. Se chover muito, isso aqui vai subindo, 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 até aflorar. Então, o que são afloramentos de água, né? A gente vê brejo, a gente vê nascente, o que é isso? São regiões onde o lençol está na superfície da Terra, aqui, ó. Está na superfície. Ele subiu, ele chegou na superfície. Vocês estão vendo essa representação aqui, ó? Onde tem um rio que ele está na superfície do lençol. A superfície do lençol está no nível do rio. É um macete de gente que mora em terra muito seca, né? No Nordeste, principalmente no Nordeste, que é quando você vai cavar um poço, qual é o mais fácil de achar água? No leito de rio seco. No leito do rio seco é o lugar onde a água vai dar mais rasa. Por causa disso aqui, ó. Porque o leito do rio seco, naturalmente, é o lugar mais perto da superfície do aquífero, da superfície do lençol. Percolação para capilaridade. A capilaridade é um fenômeno que ele é de baixo para cima, né? Ele se dá por causa, não apenas de baixo para cima, mas ele se dá quando você tem dois materiais de diferentes densidades. E você tem esses materiais de diferentes densidades e a água está no material de maior densidade em contato com o material de menor densidade. Aí ela se movimenta por capilaridade, contra a gravidade. Capilaridade é contra a gravidade. A percolação é outro mecanismo. A percolação ela vai a favor da gravidade e o motor da água que está percolando é a gravidade, a força da gravidade. A capilaridade é um outro processo. Você tem por tensão superficial. Você tem uma água com um meio denso em contato com um meio mais denso. Essa diferença de contato causa uma alteração ali nas energias de contato da água com os grãos, ela sobe por capilaridade. Essa é a diferença. Movimento ascendente. Bom, continuando aqui, ó. Então, lençol, franja é a região de interação, né? A fronteira aqui entre a zona de percolação aqui e a superfície do lençol, tá? Essa água que ficou em cima, ela vai evaporar. Evapotranspiração, transpiração das plantas. Né? Então, as plantas, elas transpiram e essa água que está aqui em cima, ela vai evaporar. A água que está no rio, aqui no lago, vai evaporar. A água que está no oceano, o sol vai evaporar, vai formar nuvens, vai chover, vai começar de novo parado aqui. Tá? Esse é o ciclo hidrológico. Então, olha aqui. Tem mais coisa aqui. Então, a água subterrânea, ela é originada predominantemente da infiltração das chuvas. Então, isso aí tem muita importância para vários fenômenos da natureza. Recarga de água do subsolo, né? Mas a recarga de água influencia em várias coisas, né? Influencia no nível dos rios, dos lagos, influencia no nível dos poços e de captação de água, várias coisas. A recarga, o tipo de recarga, quanto a água percola, a velocidade que ela percola, né, a superfície do aquífero livre, depende do tipo de rocha, da cobertura vegetal, tipo de rocha que deu origem ao solo, Então, tem solos que são mais permeáveis e solos que são menos permeáveis. Né? Solos mais permeáveis, a água ela se movimenta por percolação a uma velocidade maior. Claro.
Depende da cobertura vegetal também, né? Cobertura vegetal, por quê? Porque menos cobertura vegetal, você tem menos percolação, você tem mais escoamento superficial. Depende da topografia. Topografia, porque quanto mais inclinado for o terreno, mais você vai ter escoamento superficial, menos percolação. Depende da precipitação, lógico, né? Mais chuva, mais água, tanto para escoar quanto para percolar. E da ocupação do solo. O que tem ocupação do solo a ver com isso? Porque, assim, as cidades, por exemplo, elas são mais impermeabilizadas do que as regiões rurais. Impermeabilizado com asfalto, concreto. Né? Você vê uma cidade da Brasília, o próprio prédio, você está dentro do prédio. A região de projeção do prédio está impermeabilizada. A água não percola por ali. Ela não filtra por ali. Tá? É por isso que vocês vão ver aí no futuro, né? Quando vocês forem mexer com o uso e ocupação do solo, quem for aprovar o projeto, vocês vão ver que existe uma certa parcela do solo que tem que ficar descoberta. Todo prédio que você vai aprovar tem as chamadas zonas de percolação, que são áreas que você não pode cobrir. Você não pode cobrir, não pode concretar, não pode colocar prédio em cima daquelas áreas. Tem que ter o percentual da superfície horizontal, o percentual da superfície horizontal que tem que ficar descoberto. Para quê? Para percolar. Percolar. São muitos os problemas que vêm do fato da água não percolar. Tem muito escoamento superficial, causa muitos problemas. Então, o primeiro problema é a saturação das redes de drenagem. Não tem rede de drenagem que aguente se tiver muita água na superfície. Não adianta fazer rede de drenagem grande. Sempre vai ter mais água caindo. Isso é um problema comum. Né? Rede de drenagem que supita, a cidade alaga. Né? Então, isso é um problema. Por quê? Porque tem pouca área de percolação. São Paulo. Se você estiver no centro de São Paulo e chover forte, você não consegue. Porque o centro de São Paulo tem dois rios, o Tietê e o Pinheiros. Os dois rios transbordam com chuva forte. Então não tem trânsito, não tem jeito de transitar. A galera que está no escritório chove, o cara fica no escritório. Nem tenta sair. Pior é que às vezes o rio sobe tanta água que entra nas garagens do prédio, estraga carros, pode ser também. Né? Então, isso é a característica de uma cidade que é muito impermeabilizada. Uma cidade com um crescimento assim, muito irregular, né? Muito sem planejamento, São Paulo é assim. E você tem uma superfície muito impermeabilizada. Tem muito escoamento superficial aqui. Ó. Então, sobrecarrega o sistema de drenagem e altera a topografia, não, a anatomia dos rios. Né? O Tietê mesmo, ele é um rio, dentro de São Paulo, ele é um rio muito raso. Se for lá, você vai ver as dragas tirando material, tirando areia dentro do Tietê. Por quê? Porque desce muito sedimento, né? Como tem muito escoamento superficial, desce muito sedimento, poeira, pedra, lixo. Né? Então, cai tudo dentro do rio e aquilo vai entupir no rio. Vai promovendo um assoreamento. No caso do Tietê, esse assoreamento ele é diminuído porque o trabalho é feito direto, com draga. Certo? Pelo menos, né, na região central da cidade. E essa água que fica no subsolo, ela pode ser acessada mediante poços, né? Poços caseiros, que são poços rasos, poços externos, né? E poços profundos, que vocês até hoje conhecem como poço artesiano. Vocês vão ver que essa denominação é uma denominação errada. Só alguns tipos de poços que são artesianos. São todos os poços cavados de pequeno diâmetro, né? Que são poços artesianos, tá? Bem, galera, são 8 horas. Eu vou fazer a chamada aqui. E aí, eu vou fazer a chamada. E aí, depois eu vou passar um vídeo para vocês. Rapidinho. Não vai sair, não. Então, vamos ver aqui. Quem que está dando para nós a alegria de estar presente no dia de hoje? Então tá aqui, Arthur. Estou vendo o Arthur aí, né?
10 ou 3. Arthur. Carol. Carol tá aí. Presente. Carol tá presente. Christian Holanda tá aí. Davi tá aí. O Eduardo tá aí. Beleza. O Gabriel Mol. Os dois Gabriels. Gabriel Presente, Mol e professor. Gabriel Oliveira. Presente. Oliveira tá aqui, presente. Beleza. Gustavo Silva tá aí. O Yuri Martins também tá aí, né? Yuri Martins e o Yuri Miranda, estão os dois aí. Beleza. Joia, joia. Gustavo Silva, já falei. João Paulo Pires, firme também. Caio Martins está aí também. É, Kevin está aí. O João Paulo está aí. Leandro Silva, beleza. Mike está aí. Pedro Souza está aí. Beleza. Robson Gomes, firme e forte aí também. Thiago Silva, Thiago Fernandes, os dois Thiago. Thiago Silva. Peraí. Thiago Silva. Nome aqui. É Gonçalves Silva, Tá. professor. Então tá aqui, ó. Achei. Thiago Silva e Thiago Fernandes. Estão os dois aí. Wesley tá aí também. Wesley Araújo. Tá aqui o Elvis. Elvis chegou também. Tem mais alguém aqui. Tá, beleza. Então eu vou passar para você, vou botar um link aí é sobre o poço. Não, é porque eu te vi aqui, João. Eu vi você aqui, João Vitor. Tá aqui. Não, pulei mesmo, cara. Pulei você mesmo. Vou botar aqui, João Vitor. Beleza. Então, eu vou postar para vocês aí um linkzinho para vocês assistirem um vídeo sobre o poço, tá? Aí acho que o vídeo tem sobre poço de poço de captação de água, isso que eu estou falando. E aí daqui a pouquinho a gente volta, não vamos nem sair não, tá? Vou ficar por aqui. Assistam aí e a gente volta daqui a pouquinho. Supercolação, na verdade.
Vou dar um minutinho mais aí, a gente poder comentar o vídeo. Passa para frente. Bom, vocês veem um exemplo de percolação horizontal, né, numa barragem, um exemplo bem prático. Foi uma turma de engenharia civil que fez aquela barragem que vocês viram. É daquela forma que cai a barragem de terra. A água percola na horizontal, ela passa no meio das partículas de terra, de solo, né, na horizontal, nesse sentido aqui, ó. Por que ela percola? Ela percola porque existe uma diferença de potencial, né? Uma diferença de pressão. Você tem água acumulada na parte de cima da barragem, que é chamada montante da barragem, e você tem. Deixa a galera entrar aqui. Quem que entrou aí foi o Lucas e o Thomas Jefferson. Com a presença desses caras aqui. Lucas. Então, quando você tem uma diferença. Você tem uma diferença de pressão, assim, de um ponto para outro, né? Numa determinada. No caso, em uma barragem, isso pode acontecer no interior do solo, por alguns motivos. Você tem um lago do lado de cá, esse lago empurra, o peso da água empurra a água para ela sair de um lugar numa jusante abaixo, certo? Abaixo do acumulador, do lugar onde a água está acumulada. Então, naquele caso, lá vocês viram a água passando por dentro do solo, e quando existe muita água, quando a água ela encharca muito o solo, ela satura demais o solo, o que acontece? A barragem pode ceder. Então, aquele arranjo foi feito, foi colocado um filtro, um drenante. É uma camada de drenante. Quando a água atinge a camada de drenante, ela passa pela camada de drenante. Ela percola rapidamente pela camada de drenante e isso não permite não permite que o solo da barragem seja carregado, se rompa. Então, aquilo lá também é um artifício usado em muros de contenção, muros de arrimo. Fazer um dreno por trás do muro, para a água não fazer pressão no muro. A água chega no muro de arrimo ali, e ela chega no dreno, e o dreno leva a água, não precisa encostar na parede. Tá? Então, vamos continuar aqui com os slides. Vamos continuar aqui com os slides. Ó. Eu estou aqui. Bem, então, peraí, deixa eu ver aqui a pergunta do Christian aqui. O que pode ser feito para evitar isso em uma estada gravado, como a de Brumadinho tempos antes? Você tem que aumentar o corpo da barragem. Como a barragem está em estado prejudicado, né? Está muito saturada, ou ela é antiga, o corpo dela tem que ser aumentado, você tem que aumentar a espessura dela, para dar uma sobrevida para ela. O que foi que aconteceu em Brumadinho? Em Brumadinho ocorreu a Vale deixou de considerar um laudo, na verdade. Ela deixou de considerar um laudo e o pessoal que assinou o laudo, deixou de considerar o laudo? Não, desculpa. Ela foi feito um laudo e aí aquele laudo detalhava direito o estado da barragem. Quem fez o laudo foi o melhor cara do Brasil, o cara escreveu livro, japonês, brasileiro, descendente de japonês. A empresa era a melhor empresa do mundo para fazer as barragens, cálculos de barragem, que é a Nutsut, que é alemã, né? Os caras trabalhavam para a Nutsut, e o que aconteceu? A Vale pressionou os engenheiros para que o laudo fosse favorável à barragem, para que eles laudassem que a barragem podia ficar um tempo ainda jeito, né? Porque é um negócio assim absurdo, cara. A fiscalização, ela tinha que ser pública. Fiscalização de barragem no Brasil, ela tinha que ser pública. Existe uma lei federal
que fala que todas as barragens do Brasil, todas as barragens, elas têm que passar de 5 em 5 anos, elas têm que passar por uma inspeção. Só que não tem profissional para fazer isso e não tem fiscal para fiscalizar a lei. Quanto tempo o governo federal não faz concurso público decente? Para nada, né? Muito menos para fiscal. Então, qual foi a forma que o governo achou para poder cumprir a lei? A empresa dona da barragem ou interessado, seu pai faz uma barragem na fazenda lá, contrata um profissional terceirizado, esse profissional faz o laudo. Agora você imagina a empresa do tamanho da Vale. Ela chega para você assim, que é um engenheiro, e fala assim, ó, tem 1 milhão aqui para fazer laudo de barragem. O contrato é todo seu. Mas não há pressão, não há nada. Cara, você imagina, você tem um contrato. E é isso aí mesmo, são contratos caros. Aí o cara fala assim, pô, se eu der um laudo aqui contrário, se eu der um laudo contrário, a Vale me contrata mais, né? Então é um absurdo, quer dizer, acaba que o conflito de interesses atrapalha a parte técnica, né? O que aconteceu lá? O laudo, ele dizia que a barragem podia funcionar, mais ou menos isso, o laudo dizia mais ou menos isso. E tanto que eles foram presos depois, né? Coitados, os caras foram presos. Mas, assim, né? Quer dizer, eles fizeram uma cera, né? Foram presos. E a barragem caiu, assim, muita gente pergunta, né? Para mim, né? Perguntar na época, por que a barragem caiu? Ela caiu, saturou muita água, muitas partículas, muita água. Então aquela água fez com que o solo, a presença do Eibar aqui que chegou, o solo que faz parte da barragem, ele passasse a se comportar como fluido, como líquido. Para conservar a barragem que está degradada, a forma é aumentar a espessura. Não é fácil de fazer. Né? Chegou o Roberto, e vou dar presença para o Roberto também. Beleza, gente. Então vamos continuar aqui. Ó. Poxa, sumiu aqui. Então, os problemas relativos a águas subterrâneas são encontrados em um grande número de obras de engenharia também, né? A água subterrânea é um problema no subterrâneo, é um problema sim, né? Ela está presente em muitas coisas que a gente faz em engenharia, você tem que tomar cuidado com a água, fazer drenagem, não é? Então, muitos tipos de obras, estrada, vala, canal, fundação, ponte, edifício mesmo, né? A água, quando ela está presente no solo, ela altera a coesividade do solo, ela altera a compactabilidade do solo, né? E a estabilidade. Então, o solo, quando ele está com muita água, tem muita água presente num determinado solo, ele se torna menos coesivo, aliás. Tira a coesividade. Então, fica um solo sujeito a desabamento, a ruptura. Tá? Tem obras, igual essa que vocês estão vendo aqui, ó, são subsolos de um prédio, não é uma coisa, não é o fim do mundo, né? Não é obra na roça, é o subsolo de um prédio. Tem obras que necessitam de escavações abaixo do lençol freático. Lembrando, né, o que é o lençol? Esse nível aqui, ó, abaixo desse nível aqui, ou seja, saturação. Está saturado, isso aqui está saturado aqui, a lama aqui, ó. É a água que está todo lado aqui, tá vendo? A água está todo lado. Então, o que a gente tem que fazer para tirar essa água daqui, para poder fazer esse piso subsolo? Fazer uma obra chamada de drenagem, drenar essa água. Essa água tem que ser tirada daqui. A forma de fazer drenagem subsolo, pequenas drenagens, é fazendo buracos, poços ou valetas. Quando é feita uma valeta desse jeito aqui, a água que está saturando o solo acima do nível da valeta, né? A valeta abaixo do nível da superfície aqui, ó. A água que está saturando esse solo acima do nível da valeta drena para a valeta, corre para a valeta, desce para a valeta. E aí a valeta, no fundo dela, vai ter um tubo de drenagem, que é um tubo perfurado. Essa água vai drenar para dentro dessa valeta, vai cair nesse tubo, e esse tubo vai conduzir essa água para fora desse subsolo aqui. Desse jeito é possível fazer um piso subsolo. Porque se você tiver água muito
muito raso aqui, né? Se tiver água muito na superfície aqui, ó, a água ela destrói o piso, acaba com o piso. Ela faz pressão no piso e destrói o piso. Então, a ideia é ter um sistema de drenagem feito por canaletas aqui, valetas, ou poços, cisternas, e aí esse sistema vai tirar essa água daí. Aí você fala assim, mas como é que uma cisterna tira água de dentro de um subsolo? Bomba. É uma cisterna com a bomba. Em Goiânia tem alguns prédios, tem uma região lá no centro da cidade, que é muito próximo de Brejo, assim, tem até um parque lá, cheio de lago para todo lado, e aí é uma região muito, lençol é muito alto, é muito perto da superfície. Então o prédio que tem subsolo é cheio de poço com bomba. Você entra lá, você não para da bomba, o zunido. Que ela está tirando a água, né? A água drena para o poço, para a cisterna, e aí a bomba ligada, tirando a água de dentro do poço. Então, lençol freático, né? A gente chama de lençol freático. Acho que eu não coloquei. Peraí. Tem aqui, deixa eu pôr certeza. O lençol freático é a profundidade do solo a partir da qual os espaços entre os grãos estão saturados. Eu falei isso, né? É o espaço onde você não tem mais ar entre os grãos, só tem água. E a posição do lençol, ela é variável. Depende de um punhado de coisa. Depende do clima da região, depende também da permeabilidade do solo, tá? Mas, em geral, na seca, o nível do lençol baixa. O nível do lençol da água na seca, ele baixa, porque a água vai descendo aqui, ela vai descendo. Se você não tem recarga, ela vai descendo mais, e o nível do lençol vai baixando. Na chuva, o nível se eleva, porque vai saturando, né? Aqui está o nível da seca, que aí vai chovendo, essas camadas aqui vão saturando, de forma que o nível final do lençol é mais alto na chuva do que na seca. Tá? Então, quando você cava um poço, ou faz uma fundação, né? Aí, quem perguntou a respeito da capilaridade. Nos solos, por capilaridade, a água se eleva, ela sobe, por entre os interstícios de pequenas dimensões deixados entre partículas sólidas, além do nível do lençol freático. Tá? Então, aqui, quando está acima do lençol, a água vai subir aqui. Ó. A altura alcançada depende da natureza do solo. Então, assim, uma coisa que vocês têm que entender, quando é feito um poço, esse poço atinge aqui as ondas, o solo, ele começa a umedecer, né, o nível de saturação. E aqui é quando o nível está totalmente saturado, nível freático. Então, quando você cava o poço, toda essa água, ela vai drenar para o água que está em volta aqui, né, que está próximo aqui. Ela vai drenar para o poço. Mas, peraí, uma coisa diferente que eu falei aqui. Nível de saturação é quando a saturação é 100%. A partir daqui, os interstícios estão cheios de água. Nível freático é o nível que a água vai chegar quando se cavar o poço. Porque toda essa água que está aqui vai drenar para o poço. Então, o nível freático ele é abaixo do nível de saturação. Tá vendo aqui? Ó? A curva de saturação vai aumentando, até chegar a 100%. E a partir de uma determinada profundidade que o poço foi furado, a água vai drenar aqui, vai acumular dentro desse poço aqui. Quando é feito estudo de fundações, que mais para frente nós vamos ter uma aula só sobre investigação do subsolo, uma das coisas que se determina é esse nível aqui, ó, não, esse aqui, aliás, assim, o nível que a água está chegando, o nível que a água está. Começando a saturar o solo. Né? Aí esse nível aí, ele impacta na fabricação, na execução da fundação. Se eu fizer um poço abaixo desse nível, que ele vai encher de água. Se eu fizer um tubulão, estaca, abaixo desse nível, ele vai encher de água. Certo? Então, é por isso que é importante saber o nível de saturação, o nível que está a água, para eu poder situar a fundação acima desse nível, perto da fundação acima desse nível. Mais um filminho para vocês aí, ó, sobre execução de poço profundo, tá? Poço profundo é o poço que vocês antigamente chamavam de poço artesiano. Vocês não vão mais chamar de poço artesiano. Vocês vão entender por quê, tá? Então tá aí, ó. Coloquei para vocês aí o linkzinho. Vamos assistir o vídeo.
Então, os peões aqui assiste atrasado. Vou terminar aí e continuar explicando. Então, beleza. Vamos continuar aqui, então, gente. Como vocês viram, um videozinho simples, né? Institucional de uma empresa, mostrando como que é feito um poço tubular profundo. Então, vocês viram lá que o cara que fez o vídeo preferiu situar a água em cima da rocha, né? Em duas camadas de água em cima da rocha. E o poço artesiano, o equipamento de perfuração, fura a rocha, de forma que aquele buraco na rocha fica cheio de água. É ali que desce a bomba, dentro da rocha. E o buraco fica cheio de água, a água drena para dentro do buraco, ou seja, ela escoa para dentro do buraco, fica acumulada ali. São poços de pequeno diâmetro, ele é profundo, mas ele é fino, 4 polegadas. 4 polegadas são 10 centímetros, né? E aí a bomba ela é instalada lá embaixo e puxa a água para cima. As camadas superficiais do solo são encamisadas, né? Elas são protegidas, não é descido um tubo para o poço não fechar, o poço fechar, chama encamisamento. Tá? Continuando então aqui, ó, vou falar um pouco sobre fluxo de água nos solos. Então, o problema do fluxo de água nos maciços, nos solos, é porque a água em movimentação pode desestabilizar o maciço. Né? O que significa desestabilizar o maciço? Significa romper o maciço, cair. Maciço a gente fala maciço, mas pode ser uma barragem, pode ser um aterro qualquer. Um aterro qualquer é um maciço. Então, a água percolando aqui no maciço pode desestabilizar o maciço. Pode romper o maciço, pode cair, né? Quebrar, perder estabilidade. Então, os valores de pressão neutra e tensão efetiva são alterados, quer dizer, os valores de pressão neutra, pressão de pouso aqui, de tensão, lembrando que tensão é força sobre área, né? Ele sofre alteração quando existe fluxo. Então, o solo, como que eu traduzo isso? O solo passa a se comportar diferente quando você tem um fluxo de água no interior. Né? Por isso que uma coisa que é muito sujeita a acidente é muro de arrimo. Muro de arrimo, isso que vocês estão vendo aqui no slide, aqui, é um muro de arrimo. É um muro que tem solo de um lado aqui, tá vendo? Esse solo, quando ele está saturado, quando ele está cheio de água, ele passa a pesar muito mais do que quando ele está seco. Então, os muros de arrimo têm que ser calculados, essas estruturas têm que ser calculadas para as piores condições. Qual que é a pior condição? É quando o solo está completamente úmido, está mais pesado. Né? E o deslocamento da água, essa água encosta no muro de arrimo e pode levar o maciço e o muro de arrimo e tudo ao colapso, né? Quebrar isso aqui. Quebrar isso, quebrar escoto. Barragem. Barragem é também, essa aqui é uma barragem de terra, tá vendo? É uma barragem de terra.
Então, por que nós temos que conhecer essa questão de fluxo de água no solo? Por causa dessas três coisas aqui. Ó. Primeiro, por causa da estimativa da vazão de água. Ou seja, que a água vai ter, quanto de água que vai passar pela barragem ao longo do tempo. Porque isso pode acontecer, né? Pode acontecer não. Isso acontece. A barragem perde um pouco de água. Quando você está pensando, por exemplo, em uma barragem de acumulação de água para água tratada, por exemplo, tratar, igual tem dentro da Goiânia lá, é ideal que não se perca água, que a água não saia da barragem, a não ser por evaporação. Porque o leigo pensa que essas barragens é tudo feito de concreto. Não, a maior parte das barragens é feita de terra, que é a forma mais barata de fazer. Então, a maior parte, o maior volume é terra, é solo. Então, um pouco desse solo, um pouco dessa água das barragens, ela percola por dentro do solo. E a barragem perde água por aqui, por baixo, percola por aqui, passa. Né? Então, quando você tem um solo mais permeável, você tem mais perda de água. Um solo menos permeável, mais impermeável, você tem menos perda de água. Outra coisa também que é importante é para dimensionar os liners. O que é liner? Liners são os monitoramentos. Tá? Então, quando monitoramento, assim, isso é feito por. É um sistema de tubulação que recebe uns pesos e contrapesos, e é alterado, esses pesos e contrapesos são ligados ao monitoramento, e esse monitoramento é alterado quando você tem saturação de água. Dizem que o que falhou na barragem de Brumadinho foram os liners. Né? É um sistema de monitoramento que tem a ver com o tipo de solo. Né? Quando você tem um tipo de material, né? No caso é rejeito. Rejeito. Então, mesma coisa, quando você tem rejeitos, solos que são mais permeáveis, esse sistema de monitoramento ele é acionado antes, é acionado primeiro. Então, é um problema alusivo à barragem, alusivo ao monitoramento de barragem. E uma outra coisa também é recalque. Tá? Por quê? Porque o solo da barragem recalca. Quando ele é muito mole, significa assim, ele absorve muita água, ele recalca, ele adensa. Né? Baixa permeabilidade, passa pouca água, então ele absorve muita água. Então o que acontece? Ele recalca, ele baixa. São esses problemas das barragens que podem acontecer quando você tem um sistema ineficiente de estudo da permeabilidade do solo. Não estou falando só de permeabilidade, tá? Aqui vocês estão vendo uma drenagem tipo escama de peixe. Um solo que tem muito. Espinho de peixe, perdão. Um solo que tem muita água superficial. E aí você tem aqui uns tubos perfurados, plásticos perfurados aqui, ó, enterrado numa pequena profundidade. O que esse tubo vai fazer? Drenar essa água. A água vai escoar para dentro dessa valeta, vai cair no tubo, e o tubo vai carregar essa água aqui para algum lugar, longe aqui desse lugar aqui, né? Para fora desse lugar onde está sendo feita a obra, tá? Mais um videozinho para vocês aí. Hoje a aula tá cheia de videozinhos. Que é o quê? Esse é poço de bombeamento e rebaixamento de lençol freático. Como fazer para rebaixar um lençol freático? Então, tá aí para vocês. Ó. Assistir aí no YouTube. É bem pequenininho, né?
Virei, né? Um minuto aí para terminar de assistir. A gente continua. Muito bem. Então, continuando aqui, gente. Vocês viram lá o bem simplesinho, né? Como que faz para rebaixar o lençol freático quando ele está florando, quando ele está no subsolo do prédio lá atrapalhando. Você cava poços e coloca bombas, poços e bombas, né? É claro, dependendo da quantidade de água, tem que cavar muito poço por muita bomba, mas é melhor do que, muitas vezes é melhor do que não ter o subsolo. Então, quando você tem maciços, aterros, né, por exemplo, aterros, barragens, os problemas que podem acontecer com relação ao fluxo de água, principalmente problemas de estabilidade. Estabilidade. Problema de colapso e expansão de solos não saturados. Então, assim, o solo, quando ele se satura ele, quando a água se movimenta, cola em solos secos, aquele solo, ele aumenta de volume, tá? O solo aumentando de volume, ele perde estabilidade, você perde coesividade, você ganha espaço entre os grãos, você está perdendo coesividade. Então, um solo saturado, maciço saturado, ele está mais sujeito a colapsar, a romper, a quebrar. Tá? Então, estabilidade talude, né? Estou falando de aterros, né? Primeiro foi talude. Segundo é talude. O que é talude? É uma rampa de terra. Talude é uma rampa. Acontece a mesma coisa com a rampa. O maciço está ali no plano, ele pode romper. O talude, que é a rampa, pode romper também. O talude, quando ele está muito saturado, o solo pode escoar. A forma de você evitar isso é plantando forrageira, né? Capim, grama, justamente para evitar uma saturação muito grande nas camadas superficiais do solo, o solo descer, para não escoar. Tá? E a outra coisa que acontece é a erosão, né? Erosão é arraste do material sólido. Então, quando acontece deslocamento de água no interior do maciço, pode acontecer erosão, porque a água acaba arrastando o material sólido, né? De uma região para outra. Então, o fluxo de água, o estudo do fluxo de água, está baseado em três pilares. Estudo, né? Vamos falar das equações agora. Primeiro, a lei da conservação de energia, que é a lei de Bernoulli. Segundo, a equação de permeabilidade dos solos, que é a lei de Darcy. E terceiro, a lei de conservação de massa, que é a lei de Lavoisier, né? Conservação de massa e energia. Como é que essas três leis aqui elas se interpolam? Primeiro, a lei de Bernoulli. A lei de Bernoulli ela postula que quando existe uma diferença de potencial de energia no interior do solo, pode acontecer deslocamento de fluido. O que causa diferença de potencial de energia? Altura. Energia potencial. Altura. Diferença de altura. Tá? Então, quando você tem água no interior do solo e que esse nível de água, o nível do topo do lençol, por exemplo, está numa diferença de altura de um ponto A para um ponto B, o ponto A está mais alto que o ponto B, a água vai escoar do ponto A. Então, essa equação de Bernoulli é válida para escoamento em regime permanente, tá?
não viscoso, de fluido compressivo. É as considerações que são feitas, né? Que é da água, não viscosa e compressiva. A carga total de carga, quando a gente fala carga, nós estamos falando de energia potencial, tá? É o que? A carga de altura, né? Mais a carga piezométrica, a carga de velocidade. O que é cada uma dessas coisas? Carga de altura é a diferença de cota entre o ponto considerado e qualquer outra cota definida como referência. Então, se você tem o ponto A e o ponto A está mais alto que o ponto B, o fluido vai percolar do ponto A para o ponto B. Você tem uma energia potencial mais alta aqui no ponto A. Então, o fluido vai descer, né? Do ponto A para o ponto B, que o ponto B está mais baixo aqui, tá? Então, isso aqui, ó, é a carga de altura. A segunda carga é a carga piezométrica. Carga piezométrica, assim, qual que é a altura dessa coluna d'água aqui? Certo? A altura dessa coluna d'água aqui. A altura da coluna d'água é dada entre a diferença do ponto A até no nível do lençol freático, do nível do começo da saturação. Isso aqui é a carga piezométrica. Então, eu estou no ponto A aqui. Quantos metros acima do ponto A está o meu topo do lençol freático? Quantos metros? Quanto mais acima tiver aqui, mais a carga piezométrica. É grande, né? Então, ó, carga de altura, que é essa diferença aqui, né? Essa diferença daqui para cá em altura. Carga piezométrica, que é essa altura aqui do fluido, da coluna de fluido, sobre o ponto A e sobre o ponto B também. E o terceiro é a carga de velocidade, que é nula nesse caso, porque as velocidades de percolação de líquido no solo, de água no solo, são muito baixas, então ela é desprezível. Então, para que haja fluxo de A para B, HA tem que estar acima de HB, que eu falei para vocês, né? E onde ΔH é a perda de carga hidráulica, que se dá por atrito. Perda de carga hidráulica se dá por atrito. Atrito é entre a água que está escoando aqui e as partículas do solo. Tá? Então, sempre que houver uma diferença de carga total entre dois pontos, haverá fluxo na direção do ponto de maior carga para o ponto de menor carga. É isso que a lei de Bernoulli fala. Tá? O que é a areia movediça? A areia movediça é o seguinte: a areia movediça é quando você tem um fluxo ascendente. Pode acontecer, em alguns casos raros, de você ter um fluxo ascendente de água num determinado solo. Fluxo ascendente, baixo para cima. Aí você tem a chamada areia movediça. Né? É típico de areias finas, tá vendo aí? E com rara ocorrência natural. Porém, certas obras geotécnicas podem gerar situação. Por exemplo, isso aqui é uma barragem, tá vendo? A barragem está em cima dessa areia fina aqui. Então, ela está pressionando a areia fina, pesando em cima da areia fina. Então, essa água que está na areia fina vai drenar para a areia grossa, que tem mais interstícios, né? Mais fácil esse fluxo aqui, e você vai ter uma curva ascendente, de baixo para cima. É isso que é chamado de areia movediça. É raro no Brasil esse fenômeno. Mas vamos ver aí um videozinho sobre areias movediças. Vou colocar para vocês aí. Assistam aí, ó. Areia movediça. Todos esses vídeos aí estão no material, no Moodle, tá? Tá tudo no Moodle.
Beleza, assistiram aí. Aí o cara entra na areia movediça sem a mínima ideia de como é que aquilo acontece, né? Acontece porque você tem um fluxo invertido de água. A água está de baixo para cima. O fluxo de água está de baixo para cima. Então aí você torna um maciço, né? Aquele maciço de terreno muito sujeito ali, o camarada afundar nela e tem lugar que o cara morre. O cara morre, meu filho, de areia movediça. Bom, agora é o seguinte, vamos fazer assim, ó. São 10 para as 9. Eu tenho no mudo de vocês aí, tá? Tenho no mudo de vocês aí umas perguntinhas para vocês responderem para mim até 10 horas. Tem uma texto sobre aquíferos. Texto sobre aquíferos e 4, 5 perguntas para responderem dentro daquela pegada que a gente tem. Quem puder mandar hoje, manda hoje. Quem não puder, manda até semana que vem, tá? Eu vou deixar para você, eu esqueci, mas eu vou fazer isso agora, para você deixar o arquivo dentro do Moodle, tá? Não manda para mim por e-mail. Deixa o arquivo dentro do Moodle. Não esquece de botar o seu nome lá, tá? E aí é só baixar, vocês vão ter acesso. Só tem que fazer, eu vou fazer agora. E aí vocês vão ter acesso, e aí vocês podem baixar as respostas aí dentro do Moodle, tá bom? Entender, galera? Sim. Beleza? Então eu vou deixar lá, tá tudo prontinho lá, vocês podem meter o pau. Vou ficar por aqui, alguma dúvida, é só mencionar aí. Eu vou fazer o negócio para vocês baixarem dentro do Moodle lá, tá? Eu já dei presença para você, já, eu vi você entrar aí, pode ficar tranquilo aí, tá? Não, o Roberto também eu já dei presença para vocês. Na hora que vocês entraram, eu já detectei aqui. Pode ficar tranquilo. Elber e Uber. Boa noite, pessoal. Aproveitar aqui, vou dar uma estudada aqui.
Aí baixei lá, perguntas sobre aquíferos. Vocês vão salvando dentro do negócio lá das tarefas, tá? 10 tarefas, aliás.